Podemos? Muito bem, que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro deste domingo, 7 de fevereiro de 2016. Capítulo 18 de Evolução em Dois Mundos. O título é Sexo e Corpo Espiritual. Eu acho que nós podemos aproveitar a oportunidade de falar o máximo possível sobre sexo e em seguida falar sobre o corpo espiritual. Já concorda? Já concordo. O chefe autoriza? Autorizo, plenamente. E você tem a fase inicial para falar sobre o sexo? Fase inicial? Tem, desde os primórdios, né? Desde o reino animal, né? Que é a mulher para valer? Isso. Só o título vai a reunião inteira. Não se importa, não? Nós temos até meio-dia. Então tá bom. Então não se importa, não? Não. Né? Então, sexo, né? Por que sexo? Bom. Não é? Porque nós temos frente e verso. Frente, eu sou. Verso, eu estou. De acordo? As dúvidas que você tiver, pode interromper, que eu não tenho pressa. Tem uma balinha aí, não? E tem que explorar bastante, né? Garganta pedindo uma balinha. É preguiça mesmo, a noite inteira. Vai estar dormindo. A gente abusa no gelado, né? Você já viu. Eu tô sabendo. Fazer o quê, né? Corpo de terceira é gelado de primeira. Isso é bom. Corpo de terceiro, para quem nos escuta, é porque nós não sabemos administrar o nosso corpo. Bacana. O mais grave erro que a humanidade comete é endeusar a medicina, quando o certo seria ensinar a todos os humanos a medicina. Deveria fazer parte do currículo escolar. Metade do tempo, ficando entendido que o certo é tempo integral, metade do tempo para se intelectualizar e a outra metade do tempo para não adoecer. Porque quem adoece prejudica a viagem evolutiva do espírito que comanda o corpo doente. De acordo? De acordo. Ainda bem que tem balinha. Ainda bem que tem gente que abusa, né? Abusa do gelado, isso é bom. Tem gente que abusa do gelado. Não digo quem. Com certeza. Eu quero pagar a conta sozinho. De acordo? De acordo. De acordo. Então, vamos criar vezes? Vamos criar dúvida. Então, muito bem. Sexo. Por que sexo? Porque eu preciso promover, pela minha evolução individual, promover o encontro das duas partes. Você falou do lado aí, você falou que tem um lado inverso. Pois é, a frente e o verso. Isso. Frente, força centrífuga, verso, força centrípeta. De acordo? O certo de um espírito é ele comandar o que ele busca, armazenando dentro dele o que ele buscou. Então, o que ele busca é força centrífuga. Sai de dentro de si pelo pensamento. Bacana. Não é? E o que ele armazenar, o que ele concordar, ele traz para dentro de si como propriedade. Se soubermos, nós espíritas, aproveitarmos a grandeza do gigante chamado Kardec, nós vamos ter um conceito existencial completamente diferenciado do que se pratica na doutrina dos espíritas, que é ter fé e rezar. Quem conhece a si mesmo é perda de tempo rezar. E quem sabe viver é perda de tempo
buscar socorrer terceiros. O certo mesmo é cada um de nós ser um espírito total, onde sendo espírito total é automaticamente centrífuga e centrípeta, que está correlacionado com o sexo, de acordo? E nessa circunstância, sendo um indivíduo total, se transforma automaticamente de indivíduo em unidade. Indivíduo, macho ou fêmea. Isso aqui é indivíduo. De acordo? Agora, unidade administra as duas partes, deu? Duas partes do sexo. Centrípeta recebe a penetração. Centrífuga, antes de penetrar, busca a energia sem saber, tomando de onde ele vai depositar de volta aquela energia. Dá uma clareada, Miranda. A energia centrífuga, ela busca o quê? Já que a gente está estudando assim nos mínimos detalhes, então vamos deixar bem claro isso. A força centrífuga, ela busca lá fora o quê? Se abastecer de energia para depositar na penetração na centrípeta, que é a mulher. Quais são essas energias que ela busca? Quais são? Dá para dar algum tipo de exemplo? Da alimentação, na natureza? Claro que dá, calma lá, devagar. Põe o pé no freio. Pé no freio. Porque isso é super importante para quem quiser de fato ser um espírita autossuficiente, independente e respeitado pelo plano espiritual. Porque os espíritas da atualidade são mendigos do plano espiritual. Esse é o mais grave erro. De acordo? Então, o que o masculino busca na centrífuga? Não é essa a sua indagação? Não. O que o masculino busca na viagem? Pois é, viagem centrífuga. Isso. Só pode viajar na centrífuga. Isso. Na centrípeta não é viagem. É só guardar. É só acumular. Girar em torno de esperando. Então em guarda. Então, ali na centrífuga é guardar. Na centrípeta guarda. Guarda o quê? O que a centrífuga buscou. Tá, então vamos na centrífuga. Só que guardando vai se esgotar também. Tem que ser reabastecido. É porque no girar ali também vai perdendo também. Você já ouviu falar que a mulher tem uma menstruação todo mês? O que é a menstruação todo mês? Nós vamos explorar ao máximo aqui sobre sexo, o total. Sim, mas vamos lá. O que é a menstruação todo mês? Evacuou o que morreu nela, viu? Isso aqui é menstruação. Evacuou o que morreu nela, para quando houver a penetração, receber o novo sem obstáculos pelo caminho, porque já evacuou. Deu? Não, isso aí não tem erro. A mulher diz que na menstruação sangra-me. Só que esse sangramento nada mais é do que desovar o que não foi usado. Deu? Sim. De acordo? Isso aí não. Então, por que é que existe o sexo? O sexo existe porque ele, buscando a energia lá fora, em penetrando nela, diz que gozou. Só que descarregou nela o que faltava nela, que é o gozo dele. Vê se deu. E ainda tem mais, aguenta o galho aí, ainda tem mais. Só que ele desova nela o que ele buscou. Só que ele, sem saber, quando ela menstrua, ela libera para o cosmos o que o corpo não precisa, porque está enfraquecido e precisa liberar.
não é? Só que na liberação do espaço cósmico, ele busca lá na frente o que ela primeiro menstruou. Vai dar muita indagação sobre isso, mas você aguenta o galho e pode trazer que a gente destrincha. Então, de fato mesmo, o homem penetra na mulher. Só que na penetração é devolução pelo gozo, pelo orgasmo, é devolução daquilo que ela pôs para fora. Só que ela pôs para fora aquilo morto. Quando ele ejacula nela, ele trouxe a vida de novo, porque foi buscar o ar atmosférico do espaço cósmico da Terra, foi buscar a energia que ela menstruou e jogou fora. Vê se deu. Tudo no planeta Terra é reciclado. Tá dando aí? Não tem nada 0 quilômetro. Então tem que colocar uma coisa aí. Ele foi buscar sem saber. Mas é claro. Sem saber. O nosso estudo aqui é para saber, acabou. Você não quer melhorar? Você não quer ir para mundos melhores? Ou não? Você tem dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Então, Você não quer ir para mundos melhores? Você tem que conhecer esse mundo pior e saber administrar o pior. Porque sabendo administrar o pior, vai fazer jus a um mundo melhor. Porque se você analisar com muita calma no sexo, o planeta Terra é lugar de desova de quem não sabe viver. Só que sem saber está aprendendo a viver para fazer jus a um planeta melhor. Entendeu? Só que o planeta melhor não é Deus que vai abrir as portas para mim, não. Sou eu que vou construir o caminho para chegar na porta. Deu, meu? Posso azedar? O que você quiser. Você manda. Aí, porque dá sentido, quando você fala assim, dá um sentido que os capelinos, eles não tinham conhecimento. Nenhum. E nós também somos capelinos e não tínhamos. Não, você fala assim, nenhum, aí você jogou pesado, né? Porque eles já tinham em si rebeldia, mas tinham conhecimento. Até que os primeiros capelinos na Terra, eles voltaram rápido. Não, você está errado. Você está errado. Nós não somos capelinos com direito à cidadania de um sistema solar mais evoluído. Chegamos na porta de Capela e fomos rejeitados, porque o nosso peso atômico era incompatível com a entrada lá. Entrada lá, aqui, segundo Pietro Baldi, são 10.000 quatrilhões de átomos. Lá, eu não sei, mas deve ser a metade dessa quantidade de átomos. Agora, se na porta, eu digo, eu não abro mão do meu churrasquinho, da minha carninha, do meu gozo extravagante, do meu gozo irresponsável, eu não gravito para entrar, eu gravito para cair. Foi aí que na gravitação foi construído às pressas o planeta Terra para a gente entrar nele. Deu ou não deu? Agora os poucos espíritos do sistema da Lemúria, do sistema da Atlântida, que voltaram para lá porque criaram juízo. Quanto mais inteligente é o espírito, menos juízo ele tem. Pensa com calma. Dá para repetir? E quanto menos inteligência tem o espírito, mais obediente ele é. Então vai para lá como escravo e não como o Senhor Todo-Poderoso da vida evolutiva. Volta aí, volta o filme aí. Quanto mais inteligente é o espírito que habita a Terra, ampliando agora. Até agora gostei. Né? Tem que ampliar. Mais rebelde ele é, mais metido ele é. Você pensa, você sabe com quem você está falando? Quem faz essa indagação devia sentir vergonha de fazer essa indagação. Vai estar no meio da gentalha. O que adianta ser rei de bárbaros? Tem que ser rei de mini-reis, ou de candidatos a reis. Agora, ser rei de boçais? Tem dó. É como ser dono de escravos, mas tem que tomar conta dos escravos. Quem é que está pegando de fato no sofrimento e no pesado?
o escravo que não sabe, ou o dono do escravo que sabe, mas não pode transferir o escravo. Então, o dono do escravo é que é o verdadeiro escravo, e não o escravo escravizado, né? Com certeza, com certeza. Deu, hein? Deu. Quer dizer, são os erros humanos que nós cometemos. O que adianta eu ter dinheiro e ser invejado? É preferível não ter dinheiro e ser ignorado, porque sendo ignorado abre as portas para mim, inconscientemente eu posso caminhar e me fazer rico. Agora, ser rico e ser invejado me aprisionam na inveja, deu? Mas você não acha também que ser adorado não é a mesma coisa que ser invejado? Não está preso? Não, ser adorado é diferente. É diferente. Ser invejado, desaforo ele tem e eu não tenho. Isso inveja da humanidade da Terra. Agora, adorar não é desaforo. Que maravilha! Ele conseguiu. Só que quem pensa ele conseguiu ignora, por ingenuidade ou por pequenez ou por preguiça existencial. Se ele conseguiu, o outro também pode conseguir. Só que ele não fala assim, ele fala assim, é meu ídolo. Ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo porque eu quero adotar alguém para cuidar de mim como minha babá. Vê se deu. A humanidade da Terra é burra. Todos nós somos burros. Sem querer ofender os burros, porque eu não tenho outra definição mais adequada. Mas todos nós somos burros. Todos nós estamos parados no nosso tempo. Eu estou na carne por causa do meu espírito, não por causa do meu corpo. Meu corpo é o acessório, é a muleta do meu espírito. Agora, como muleta, o que eu faço do meu espírito? Eu estou preocupado em fazer algo do meu corpo. Entendeu? Eu quero ser rico. Não estou. O que adianta eu ser rico se quando eu morrer, o corpo eu não levo nada da riqueza? Agora, eu quero me intelectualizar. Aí é um sábio. Porque se intelectualizando leva. Entendeu? Esse tal de tigrão nunca mais vai ser o mesmo tigrão. Vai se transformar em tigrinho desse Deus. Educado, inteligente, disponível e na terra invejado. Essa foi boa. Esse meu amigo é fora de série. Mas vamos lá, a força centrífuga, ela gosta de falar, ela viaja buscando essa energia, sem saber. Sem saber. Nosso estudo aqui é para ficar sabendo. Então, estudar é buscar energia, deu? Agora, eu queria entender o seguinte, quando ele busca essa energia de estudar, como é que fica essa situação? Quando ele busca essa energia de estudar, ele se faz um doutor sem precisar frequentar a faculdade. Ele viajou na faculdade da inteligência dele. De acordo? Então quer dizer que a outra seria segundo plano. A outra seria para agradar as leis humanas pequenas, ilimitadas e medíocres. Que a lei humana é medíocre. Entendeu? Não deveria existir. Não deveria existir se eu tivesse autocomando de mim mesmo. Para ter autocomando de mim mesmo, eu tenho que adotar a minha consciência. Adotando a minha consciência, meu sexo se transforma de sexo animal em sexo celestial. Decidiu. Isso. Sexo animal, eu reproduzo. Sexo celestial, eu atraio quem não existe. Olha claro. Agora você é doido. Eu atraio quem não existe. Sexo humano, eu mantenho a espécie viva e miserável. Sexo espiritual, eu atraio o que não existe. Atraindo o que não existe, eu transformo involução em evolução. E o que seria involução? Involução, estou parado no meu calendário do meu perispírito. Isso aqui é involução, parado no calendário do meu perispírito. Evolução, estou adicionando acréscimos e melhorias ao meu perispírito. Meu perispírito hoje é ser material. Quando eu for digno do meu espírito, da minha inteligência,
meu perispírito será totalmente espiritual e nunca mais semimaterial. Então, através dessa evolução do perispírito, né? Isso, falou, isso, evolução. Eu vou ter condições de atrair. O que é meu perispírito? Ao pé da letra, compadre? Gostei. Pois é, o que é meu perispírito ao pé da letra? É meu sol que não tem brilho ainda. Terá brilho quando eu anular os vícios contidos no meu perispírito. Não tem uma estrela solar que nos abastece? Com certeza. O certo é termos o nosso perispírito como um mini sol desse tipo. Com certeza. O meu perispírito como mini sol. Vou ser visto pelo meu perispírito, pela luminosidade dele. E não querer mostrar o meu espírito, viu? Porque o meu perispírito é que é a identidade cósmica de mim mesmo. Olha claro. O espírito não? Meu perispírito Espírito é a minha identidade cósmica de mim mesmo. Eu, espírito, existo para me ver. Agora vão ver o meu perispírito e não o meu espírito. nunca? Eu acredito que nunca. Nunca. Entendeu? A gente vê Deus, a gente vê Jesus. Não. Jesus entrou aqui e foi crucificado. Depois, ele não se rematerializou 40 dias depois? E depois foi embora? O que é a rematerialização do corpo biológico de um Jesus? Ele densificou o perispírito dele, só isso. É por isso que muitos não o conheceram. Por que não o conheceram? Porque a imagem refletida do perispírito não condizia com a imagem refletida do corpo biológico de Jesus, que é filho de Maria. Vê se deu. Que a matéria-prima do corpo de Jesus veio de Maria. Deu? Não, aí deu. Claro, aí ficou. Você até exagerou. Mas não está querendo aprender direito? Você não quer aprender direito? Isso. São 40 anos de pesquisa e estudo. Muito bom. Não é? E graças a 3 gigantes que cruzaram o meu caminho e investiram em mim, que é o Honório, o Leão e o Sobral. Agora, a coisa mais interessante ainda é que a força centrífuga, um dia ela vai, por assim dizer, entre aspas, Miranda, ela vai ser centrípeta, porque, com certeza. Porque ela vai estar girando em torno de si mesmo. Só que, se nós dois soubermos de fato viver, um dia ela será centrípeta de nós para nós. Mas quem nos vê será centrífuga. Vê se não, sim, porque aí tem a distância. Aí, garoto. Né? Aí, garoto. Como é que se diz? O ponto de referência, 360 graus. Pode ser um fio de cabelo ou todo o cosmos. Deu? Nossa, é maravilhoso. Quem nos escuta nunca se esqueça disso. Não é? E nós estamos na vida, quem nos escuta, para acordar. Nós não estamos na vida para viver, cumprir com o dever, ser bonzinho, ficar velho e morrer, não. Nós estamos na vida para quando o nosso corpo biológico morrer, aí é que o nosso espírito vai nascer. Porque nós atrairemos por direito um par de espíritos superiores a nós. Porque a evolução do espírito depende intrinsecamente de um par investir em nós. Eu não evoluo como espírito por conta própria. Para eu, espírito, evoluir em mim mesmo, tem que um par me adotar. Vê se eu. Por que eu digo um par e não um casal? Vê se eu. Porque esse par já é tanto faz ele ser masculino ou feminino, e ela tanto faz ser masculino ou feminino. Masculino só na centrífuga, feminino só na centrípeta. Quando nós dominarmos o sexo, tanto faz, mas é centrífuga ou centrípeta. Tá claro aí? Tanto faz. Tanto faz, quem administra os dois. Entendeu bem? Centrífuga.
vou dar uma voltinha. Centrípeta, encontrei o que eu queria, viu? Chique. Oh. Isso é que é viver. Porque hoje nós estamos vivos num corpo até a juventude e a mocidade. E até a madureza. Porque a velhice é um escândalo. Por que a velhice é um escândalo? Porque de fato eu não existo para ficar velho. Velhice é prerrogativa. Eu fico preocupado, meu Deus do céu, vai doer quando eu for morrer, que tristeza eu ficar velho. Quer dizer, sem eu saber, eu estou atraindo a velhice e a dilatação do tempo, vê se viu, Cauê? Está tudo dentro do sexo, viu? Eu não saí do sexo, não. Ainda não, eu não vou sair do sexo. Não sei quando eu vou entrar em corpo espiritual. Talvez no próximo encontro, né? Tenham paciência, porque esse título é importantíssimo. Isso é a solução da nossa vida futura. Vida futura, eu sou. Vida presente, eu estou. Deu? Com certeza. Eu estou o quê? Um treinamento para sair dessa situação crítica, deplorável. Quem nos escuta, eu peço que a pessoa reflita. O que adianta amar a Deus, adorar a Deus, acreditar em Deus, ter certeza da existência de Deus no sofrimento? O certo é acreditar nisso tudo, na felicidade. Não no sofrimento. No sofrimento é ser mendigo. E eu condeno os mendigos aí na rua, né? Eu também sou mendigo. Bem vestido, viu? Bem vestido. Com certeza. Não há diferença, né? Então, sexo, quem nos escuta? A centrípeta é mais evoluída do que a centrífuga. A centrífuga está fazendo testes, análises, está buscando. Por isso é que a centrífuga tem um corpo mais truculento, tem mais saúde, mas o desgaste é maior. Por isso é que, via de regra, o homem morre mais depressa do que a mulher. A mulher vive mais tempo. Por que ela vive mais tempo? Porque na centrípeta ocupa pouco espaço no cosmos. E na centrífuga maltrata sugando do cosmos, viu? Boa colocação. Entendeu? Maltrata sugando do cosmos, exato. Então precisa ter uma infraestrutura mais avantajada. Por que o homem tem barba, braços peludos e a mulher não? Porque barba e braços peludos é repelente natural dos insetos. Falei claro? Sim. O que são os insetos? São a encarnação de vírus e bactérias. Falei claro? Sim. Estão aí no seu caminho. E o segredo é, se eu me depurar corretamente, esses insetos não sentirão atração por mim. Porque enquanto eu tiver um sexo bifurcado na centrífuga e na centrípeta, eu atraio. Mas quando eu for as duas forças dentro de uma só, eu repilo, percebeu? Com certeza. Centrípeta gira em torno de si mesmo, repelindo. Centrífuga busca só que enfia a cumbuca onde não deve, viu? Quem não sabe o que é cumbuca, enfia a curiosidade onde não deve. Cumbuca é mais ou menos os dedos das mãos, é mais ou menos a mesma coisa. Só que os braços vão junto e o corpo vai junto, viu? Ficou claro aí? Não, mas você vai dar força centrífuga, não é isso? Isso. Mas ela está buscando. Está buscando porque não sabe atrair. Quando souber atrair, porque a centrípeta não sabe que sabe atrair. Também. Mas a centrípeta atrai.
Um homem não vê outro homem, mas adora ver outra mulher. Deu? Não, isso aí até um bebê sabe. É coisa assim. Na terra, um homem vê outro homem quando ele está mais escovado do que ele. Vai ver para gerar raiva e antipatia. Deu, cara? Mas não é regra geral, não. Não? Não. 99,9%? Sobra 0,001%? Não é regra geral, não? Você é cruel. Me engana que eu gosto. Tem que dar um paliativo. Nem quando tá esperando um homem de negócio, o fulano chegou, maravilha. Então, quando está esperando um homem de negócio, se é um representante de uma empresa, adora ter sucesso, faturando nas costas do outro. Não é isso mesmo? E quando é o outro, adora levar vantagem em quem é representante, entendeu? Então nós somos, de fato, raposas em corpos de homens, que está tudo errado. Precisamos aprender a, de fato, ser homens. O verdadeiro homem não precisa exercer a centrífuga, ele girando em torno dele mesmo, para não interromper o movimento, ele atrai uma centrípeta mais lenta ainda, viu? Pela sua energia. Pela sua energia. Mas a sua energia será uma força de atração para quem está do lado, é através do... Aí que eu queria entender isso aí, Miranda. Que tipo de qualidade que vai sentir a outra pessoa, essa energia? O meu querido amigo aqui, ao meu lado, esse óculos bonito aí, né? Tá inspirado hoje. Já ouviu falar em amperagem? Que tem assim um outro nome chamado corrente, fluxo de elétrons. Isso, inteligente. Então, quem sabe viver, a sua amperagem é maior do que quem não sabe viver. Falei, claro. E aí quando passa com esse fluxo de elétron, quando passa, tem um campo magnético atrativo. Olha. Passou aqui uma coisa, né? Completa aí. Mestre. Gostei do mestre. Vai falando que um dia acorda. Um dia acorda. Não sei quando. Não sei daqui a quantos milhões de anos, mas um dia vai acordar. Então veja bem. Uma usina elétrica, ela é mais importante acumulando amperes do que liberando elétrons. Esse exemplo disso que você trouxe. Porque liberando elétrons tem que fabricar mais na retaguarda. Isso. E acumulando elétrons pode entrar de greve por um pouco de tempo na retaguarda. Vê se deu. Então o segredo da vida para quem nos escuta: não tenham pressa. Bom. Ajam intermitentemente. Ajam consumindo elétrons na busca de informações. Mas paralelamente, tragam esses elétrons de volta para vocês com as informações. Porque o que são informações num cérebro perispiritual? São neurônios ativados pela minha vontade. E o que é um corpo de um ignorante? São neurônios adormecidos por tempo indefinido. Neurônios adormecidos por tempo indefinido consomem os elétrons da natureza. Neurônios ativados pela minha vontade fabricam os elétrons. Falei claro ou não? Falou claro, garoto! Então, e é isso que está faltando no mundo. Nós temos que acordar. Nós estamos dormindo. De acordo? Está dormindo.
é honesta, é trabalhadora, é cumpridor de dever, não faz mal a ninguém, não dá prejuízo a ninguém, quer o bem de todo mundo. É total perda de tempo, porque eu estou fazendo isso para mostrar meu corpo para o mundo, mas eu não me mostro o meu espírito para mim. Vê se deu. Isso tem tudo a ver com sexo, porque o sexo não é só trepar numa mulher, não. O verdadeiro sexo é fazer com que uma mulher vá ao orgasmo só de nos ver. Falei claro ou não? Agora você foi longe. Ir ao orgasmo só de nos ver, elas dizem ingenuamente, molhei minha calcinha. Falei claro, garoto! Isso tem tudo a ver com sexo. Porque molhar uma calcinha é desejar sem obter. Agora, o mais importante é a centrífuga enrijecer o pênis e fazer ela gozar, vendo o pênis enrijecido sem a necessidade da penetração, porque a penetração é o ato consumado, porque o verdadeiro ato é desejar o que vale a pena. E o que está faltando numa mulher é desejar um homem que vale a pena. E não um bonito e gostoso do lado de fora. Porque bonito e gostoso do lado de fora é viver a ilusão sexual. Deu ou não deu? Tá bem explicado? Bem explicado. Beleza. Eu não falei que ia demorar? Aguenta o galho aí. Aguenta o galho aí. Sexo tem dois caminhos. Sexo animal ou sexo espiritual. Sexo animal, eu mantenho a espécie para que o meu espírito não morra. Sexo espiritual, eu faço nascer do meu espírito um espírito crístico. Claro? De que maneira? Espírito crístico. Jesus sacrificou um corpo há 2000 anos atrás. Nunca morrerá em 7 bilhões de espíritos que estão na vida. Agora, existem 2 bifurcações na vida. Um passado que volta ou um futuro que nasce. Tá claro? O corpo de Jesus foi sacrificado, mas a ideia não. O sacrifício do corpo de Jesus foi para fazer nascer a ideia, viu, cara? Exatamente. Entendeu bem? Porque a ideia era teoria. Porque teoria é enquanto o meu corpo está vivo. E prática é quando o meu corpo morre na aceitação de terceiros que vêm depois. De acordo? Então a ideia só nasce só quando o corpo morre? A ideia só nasce quando o corpo morre. Por quê? Porque o corpo biológico é provisório. Sim, sim, sim. O corpo perispiritual não morre. O corpo biológico morre. O corpo perispiritual não morre. E o espírito que vai nascer se o corpo espiritual não morrer, vê se deu. Corpo espiritual que morre, começa do zero, tudo de novo. Corpo espiritual ou perispiritual que não vai morrer mais. Tanto faz a minha vida anterior como a futura, serei sempre o mesmo. O mesmo o quê? Uma luz disponível para quem não tem nada. Deu? A luz disponível para quem não tem nada. Mas agora, quem não tem nada é querendo. Buscando. Porque se não buscar, a luz está lá distante, né? E ele não se interessa. E circula em volta e cai fora. Deu? Com certeza. Muito bom. O certo mesmo,
não é meu professor me ensinar. O certo mesmo, é eu aprender o que ele me ensinar em tamanha magnitude que ele vai precisar voltar para dar sequência ao que ele me ensinou para eu aprender, para dar sequência ao que ele vai seguir viagem naquilo que ele me ensinou. Ou seja, um professor que ensina um aluno dá o alicerce. As paredes do edifício do entendimento é o aluno que vai construir. Deu? Agora o professor volta depois no lugar do telhado do prédio do aluno. O prédio do aluno é a identidade do espírito na vida e não na carne vestida. Porque na carne é uma coisa, na vida é outra. Na carne tem princípio, meio e fim. Na vida não tem nem princípio, nem fim, nem meio, nem fim. Deu aí, acabou. O que tem a ver isso com o sexo? Uma alegria de ter cumprido com o seu dever, ou a alegria de saber que muitos lhe amam. Isso também produz orgasmo. Qual orgasmo é melhor? A manutenção da vida do corpo ou o nascimento de um espírito que estava ignorado até então? Nascimento de um espírito que estava ignorado até então. Deu aí, caboclo? Tranquilo. Sem dúvida, não. Então, sexo. Sexo, de fato, não é trepar e gozar através de um corpo de mulher. No caso de nós dois homens, né? Mas o sexo, de fato, é fazer com que uma mulher nunca esqueça da nossa presença naquele momento centrípeto, esse eu. Porque para eu gozar eu tenho que penetrar na centrípeta. Sem saber, eu penetrando na centrípeta, eu tenho que me fazer centrípeto. Deu? Também? Também. Porque eu, gozando numa mulher, eu de fato estou devolvendo a ela o que ela me deu durante 9 meses de orgasmo na gestação, deu? Isso aí não tem dúvida, não. Quando você falou lá que a gente vira a centrípeta, eu lembrei do espermatozoide, o encontro dele com o óvulo. Isso aí que eu entendi. Ele se transforma ali em força centrípeta. Isso. O espermatozoide se encontrando com o óvulo é a energia viva ressuscitando uma energia adormecida na mulher, deu? É e não é, né, menino? Não gira? Gira. Se está girando de si mesmo. Não está morto. Adeus. Gira. Em torno de si mesmo. Sim. Provando que o movimento da vida encontrou um destinatário. Devagar. Sim. Devagar. Destinatário é uma mulher que eu paguei ou é uma mulher que me ama? Bem devagar. Bom, vou falar o que é óbvio, né? Eu paguei o que eu paguei, é óbvio, isso aí é óbvio. Paguei. Se é uma mulher que eu paguei, mesmo exclusiva sua, mas ela se interessou por você, não por causa do espírito Wagner, mas por causa do homem Wagner, ela, sem saber, se fez prostituta exclusiva. Por isso é que o mundo está piorando, viu? E tem mais coisa não sabe disso. Desagradável, viu? Não. Mas eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar. Certo? Então, uma moça que não recebeu as instruções corretamente,
Quer um homem que me dê garantias. Garantias de sobrevivência do corpo dela ou garantias de evolução do espírito dela? Sobrevivência do corpo. Então, sobrevivência do corpo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, não tem direito a exigir nada. Se ele a maltratar, a culpa é dela que comprou aquilo. Se ele a ignorar, a culpa é dela que a ilusão do momento perdeu a graça, viu? Porque o verdadeiro sexo tem que ser um namoro a cada vez que seja o sexo com a mesma pessoa. Tem que ser um ato de namoro. Pois é, mas só que eles colocam um ato de namoro provisório. Essa é a realidade. É um ato de namoro provisório. Enquanto, tipo assim, enquanto tá funcionando, tá indo bem, jóia. O dia que começar a dar problema, ó, vamos acabar por aqui, que é bem melhor. Essa é a realidade da vida. Fase de namoro. Eu vou analisar de fora para dentro. Fase de noivado. Eu vou pesquisar de dentro para fora. E fase de casamento. Os dois se aprovaram, os dois se conscientizaram dos mesmos desejos e responsabilidades e os dois decidiram formar uma família. Só que família correta é em crescendo. E família errada é para quebrar o galho do presente momento. Eu não existo para conviver com a mulher provisoriamente. E nem o homem, e nem a mulher existe para conviver provisoriamente com o homem. É ambos os lados, né, Miranda? Ou não? De novo. Você falou, eu não existo para viver com a mulher provisoriamente. A mulher também não existe para viver com o homem provisoriamente. Alguma coisa aí? Deu sono, hein? Deu sono de novo? Não, eu tenho que gravar aqui e deixar o gravador ligado aqui, ficar toda hora. De novo. Hoje você está supimpa, viu, cara? Hoje está supimpa, viu? Eu daria tudo pra... pede, né? eu daria tudo para saber que sorvete que tomou ontem à noite, com sabor. Daria tudo, viu? Queria descobrir esse sorvetinho gostoso. Ele tá tão assim, o garoto tá tão assim, consciente de si mesmo, fortificado, né? Esse sorvetinho especial. Vamos esquecer o sorvete, vamos entrar no sexo? Perfeitamente. Pode. Mas de novo. Eu não saí ainda. Como de novo se eu não saí? Eu fui interrompido, né? Sim, você desculpa a minha grosseria também, que eu estou em evolução. Não, mas é porque você está ansioso demais, sabe? Então vou ficar quietinho. Isso. Fica à vontade. Então, veja bem. Quando os dois se unem, deveria ser uma união consciencial, onde nessa união consciencial nós eliminamos muitos fatores externos. Primeiro fator externo de décadas atrás, né? Minha filha, você não pode desfazer esse namoro com o seu namorado, porque você vai ficar falada. Namora um, namora outro. No sexo, eu digo à mulher que nos escuta: namore 1000 rapazes, 1000. Mas se decidir sobre um, que seja para valer, seja uma entrega definitiva. Porque o desastre humano, a mulher quer se unir a um rapaz para ter segurança.
Só que essa segurança é no corpo, enquanto que a verdadeira segurança é no espírito, porque o corpo vai envelhecer e morrer. Já o espírito precisa nascer. O espírito da humanidade da Terra nascer como espírito, nunca mais como projeto ou proposta. Para que isso aconteça, é preciso que nasça na Terra o que ainda não existe na Terra. Uma palavra: amor. Amor, do verbo amar. Amar é a centrípeta, aceitar incondicionalmente uma entrega à centrífuga, onde os dois vão trilhar o mesmo caminho, sabedores de que este caminho, nesse trilhar correto, vai atrair por direito adquirido um espírito superior que a gente denomina de filho. Agora, se ela tem restrições quanto a ele, mas de sim, ele tem restrições a ela, mas pede ela porque não encontra coisa melhor. São dois erros que fazem com que o passado dos dois permaneça vivo por tempo indefinido. E o futuro dos dois nunca entre na vida deles, porque o futuro de dois espíritos no presente só se gerarem um filho que seja melhor do que os dois. Falei claro? E tem mais. Não é só isso não. Beber um pouco d'água porque Tô caladinho. ficar aqui. Tô caladinho. Então, quem nos escuta, entenda um ponto fundamental. De nada me adianta ser bom, ser honesto, ser trabalhador, ser cumpridor do dever, não dou prejuízo a ninguém, mas não permitir que o meu espírito tivesse vez. Para o meu espírito ter vez, o sexo tem que ser um sexo focado na destinação onde esse destinatário é um filho melhor do que eu e ela. Está dando aí? Então, um filho melhor do que eu e ela. Aí então sim, os dois que estavam no presente geraram um futuro no filho. O filho vai manter esse futuro no neto. O neto vai concretizar esse futuro nos dois antigos pais que voltaram. Entendeu? Através do sexo. Olha bem. Sexo não é para gozar o orgasmo do prazer momentâneo, não. O prazer momentâneo é a sobremesa no orgasmo. Mas o principal é um filho que vai nascer. Esse filho que vai nascer tem que ser alguém que vale a pena, que tenha uma evolução maior do que a nossa, para que nós possamos depois retornar como neto dele, do nosso filho. Só que de fato seremos netos de nós mesmos. Vê se deu. Tranquilo. Tá entendido? Tá entendido. Então sexo tem que ser a longo prazo e não para um orgasmo provisório. Orgasmo provisório, o homem que nos escuta, não prejudique uma moça se não tem interesse com ela. Não dê ilusão a uma moça se não tem interesse com ela. Se não aguenta, masturbe-se ou
procura uma garota de programa. Porque uma garota de programa é um corpo que se mata a longo prazo. Mas o pior é que faz com que decretou que um espírito não nascerá desse corpo nessa atualidade. De acordo? Só queria perguntar, posso perguntar? Pode, claro, pode perguntar, rapaz. Pode perguntar. Eu não tomei um falei cartão, você, não, mas é porque eu precisava da sequência, que é essa sequência que eu dei. Entendeu? Aí você tem que ter paciência, esperar um pouquinho, viu? Sim. Tá? Um pouquinho. A garota de programa, ela está totalmente, a pergunta, a garota de programa, ela está totalmente ou parcialmente na lei de causa e efeito ou não? Nem sempre. Nem sempre? Vamos voltar ao filme na garota de programa, né, que tem tudo a ver com sexo. Tá ligado. Vamos dizer que um pai muito rico aprisiona a filha, não permitindo que ela conheça rapaz nenhum, porque ele é que vai escolher o candidato para ela. Então ele é obrigado a casar com esse rapaz. Fica uma via de regra uma vida inteira subordinada a um homem que não é o que ela gostaria de ser. Então ela, subordinada a esse homem há um século atrás, não tinha como dar as voltinhas, né? Então ela mentalmente dava as voltinhas. Só que mentalmente dando as voltinhas, vai registrar no cérebro do perispírito dela. Eu quero esse, eu quero aquilo e outro. Está registrando no cérebro do perispírito dela. Vai ficar velha, morrer e nascer de novo. É uma forte candidata a garota de programa. Por quê? Porque registrou no cérebro dela com a vida anterior inteira. Eu quero um rapaz desse tipo, daquele tipo. E ela até sonha e até vai ao orgasmo com o rapaz no pensamento. Quem é culpada dela ser uma garota de programa? Ela ou o burro do pai dela anterior? Pai. Entendeu? Deu para responder? Deu mesmo? Então, na Terra, nós estamos aqui numa escola para aprender a viver. Só usando a inteligência saberemos aprender. Se não usa a inteligência, é bom, trabalhador, é honesto, cumpriu o dever, mas não usou a inteligência. Perdeu a encarnação no positivo, deu? Com certeza. Só que é um positivo, violência contra o negativo, escândalo contra o negativo. O verdadeiro positivo não escandaliza. Sai pela tangente numa vida paralela, ignorando as trevas, esse deu. Com certeza. Que as trevas é para meu alicerce e não para meu principal. Deu? Deu, acabou. Tranquilo. Muito bom. Trevas, meu negativo. É preferível ver os outros errarem do que eu cometer erros para aprender. Deu? Então, eu aprendo vendo. Mas na Terra, como eu sou burro, eu aprendo sofrendo. Deu? Tá claro? Sexo, ficou bem explorado, acabou. Ou tem uma pergunta. Primeiro, a força centrípeta ou centrífuga? As duas juntas. Surgimento. Você já ouviu dizer que os anjos não têm sexo? Sim. Podem ser masculino ou feminino? Sim. De acordo? Porque os anjos não têm sexo. Mas podem ser masculino ou feminino, independentemente. Feminino gira em torno da sua evolução. Masculino busca acréscimos para a evolução. Entendeu? Oh, que bonito, hein? É bonito demais. Claro, Quer que repete? Claro, bonito. Então, feminino, força centrípeta, gira em torno do que sabe. Masculino,
busca o desconhecido. Só que o masculino, buscando o desconhecido, ejaculando na centrípeta, sem saber, está trazendo para a centrípeta o que buscou na centrífuga, ejaculando nela. Então, quando o homem ejacula na mulher, não ejacula só o sêmen, só o líquido seminal, não. Ejacula as informações que ele viu lá. Como é que ele ejacula? Pela alegria do orgasmo que ela propiciou a ele. Quando os dois vão dormir, ele pega o perispírito dela e em perispírito viaja, mostrando a ela o que ele fez no dia anterior. Entendeu? Então a ejaculação dele é à vista, o recebimento dela é em prestações. Entendeu? Bacana. À vista, eu realizei. Em prestações, eu confirmei, mostrando para ela. Só que mostrando para ela, ela está viajando onde eu fui, porque eu levei o perispírito dela. Mas paralelamente, ela está recebendo a energia que eu acumulei. Então eu acumulei em prestações. Entreguei para ela à vista. Com certeza, com certeza. Deu mesmo? Deu. Mais alguma dúvida Não. sobre sexo? Não. O corpo perispiritual também, a gente já está sempre falando sobre ele, né? Agora o corpo espiritual foi bem lembrado, porque nós ainda vamos entrar em corpo espiritual. Mas hoje não dá tempo, vai ser no próximo. Não, dá tempo. Corpo espiritual? Dá, mas uma pincelada. Não, uma pincelada, né? É. O corpo espiritual é a materialização do que eu penso. Quem nos escuta arquiva isso, porque não tem outra informação, pelo menos no momento. Corpo espiritual é a materialização do que eu penso, não do que eu sou. Porque o que eu sou é variável. Agora, o que eu penso, a variação é que vai definir o que eu penso. Você falou bacana, a informação eu não tinha. Quer dizer, o que eu penso, eu faço a materialização do corpo. Exatamente. Enquanto eu não... E o que eu sou, você falou o que eu sou? Enquanto eu não domino o abstrato, eu não domino também a mim mesmo, Vesteu. Isso. Então eu não domino o meu espírito. Então hoje tem vez o meu perispírito. Por quê? Porque o meu perispírito está materializado no meio da viagem, nem no abstrato e nem no concreto. Entendeu? Então perispírito é elo de ligação entre o que eu deveria ser e o que eu não sou. Entendeu? Sim, então quer dizer que naquela fase do reino animal para o hominal, você fala da ponte. É nós agora. Hã? É nós agora. É nós agora. Então, nessa pontezinha, teve a ajuda do Papai do Céu para formar o alguém, primeiro. Né? É alguém. O corpo perispiritual, né? Tipo assim, simples, né? No pior das hipóteses, a natureza, viu? Porque a natureza deve ser comandada por exércitos sem fim. Quais? Não sei. Não sei. Eu não tenho evolução para tal. Isso. Seria muita pretensão minha abrir a boca e falar alguma coisa. Agora, o bacana que você falou que o que eu penso forma o corpo perispiritual. Exatamente. O que eu penso forma, definindo o que será o meu amanhã. Então, o meu perispírito não é nem passado, nem presente, nem futuro. É o que eu penso. O que eu penso vai definir o presente, o passado e o futuro. Quer dizer que então, quando eu vivencio a lei da reencarnação, eu estou simplesmente revendo o que eu pensei. Repetindo o que você pensou. Não é isso? Isso. Revendo ou repetindo. É a mesma coisa do que eu pensei. Então seria assim, ó, será que o que você pensou é isso mesmo? Exatamente. Para você ter aquele parâmetro de comparação mesmo? Isso. Meu perispírito, no momento, é moldável, é estruturável, é modificável. Mas quando eu souber viver, definindo o que eu quero como espírito e não como corpo, meu perispírito será definitivo. Entendeu? Vai apenas captar as informações e guardá-las. Meu perispírito é o meu cérebro ambulante ou minha mala
que eu, como espírito, carrego na minha vida, deu? Porque o meu espírito ainda não tem essa capacidade. Não tem domínio no abstrato. Domina, isso, domina. Não tem domínio no abstrato. Domina. Né? Capacidade tem, mas está sem domínio. Mas está à deriva? Está à deriva. Ou está dormindo? Está dormindo. Nosso estudo aqui é para a gente acordar, acabou. Isso. Nosso estudo aqui não é para a gente viajar ao céu, não. Nosso estudo aqui é para trazer o céu para dentro de nós. Isso. É o contrário, né? É o contrário. Eu não preciso ir lá, né? Eu tenho que trazer lá para cá. Quando eu trouxer lá para cá, eu serei um espírito comandante de um perispírito. Aí eu não preciso mais de corpo biológico, vê se deu. Para que corpo biológico? O que é corpo biológico? A materialização da minha dúvida perispiritual. Deu? Bacana. Dúvida. O que eu faço da minha vida? Da minha inteligência. A maioria fica esperando Papai Noel, vê se deu. Não espera Papai Noel, não. Fabrique um Papai Noel, que é você mesmo. Aí você está querendo dizer que quando nós não precisarmos mais do corpo biológico, então a gente já, aí nós poderíamos dizer que já vencemos a morte. Vencemos a morte. Aí não estaremos mais com vínculos, em princípio, meio e fim. Seremos só o meio, vestiu. Acabou o princípio e o fim. Acabou o princípio e o fim. Seremos só o meio. Só o meio. Meio de quê? De sermos candidatos à eternidade. Porque na eternidade não habita o meu espírito. O meu espírito é projeto de eternidade, mas não é eternidade. Que maravilha. Eternidade, eu mando em mim. Isso aqui é eternidade. Projeto. Quem sou eu? Não sei. Quem fui eu? Não sei. Quem serei eu? Não sei. O que eu sei? Nada. Essa informação é maravilhosa. Isso tem tudo a ver com sexo, tá? Não é com o corpo perispiritual, não. Que beleza, isso é um espetáculo. Corpo perispiritual, cola, provisória, que cola o meu espírito, que para mim não existe, num corpo biológico que eu penso que existe. Por que eu penso que existe? Porque eu entrei na vida graças ao sexo de dois. O certo mesmo é eu ser capaz de primeiro gerar um masculino e depois um feminino e depois entrar na vida material através do que eu fabriquei, não de que dois estranhos que me produziram e me fabricaram e me puseram aqui. Percebeu? Com certeza. Enquanto eu não sei viver, qualquer coisa serve. Dependo de papai e mamãe. Quando eu souber viver, espíritos bem intencionados, mas mais ignorantes do que eu vou pôr eles na vida como masculino e ela como feminino. Eu vou pôr eles na vida para depois eu vir através dele. Que beleza. Entendeu bem? Por que um Jesus veio através de Maria? Porque era burra. Tão burra que aceitava qualquer coisa. Vê se não. Isso aí é um escândalo. Ué. Isso aí é um escândalo. Mas quem tiver juízo é para aprender. Agora, quem for burro, continua idolatrando Maria. Maria, ótima. Era ingênua, ignorante e burra. Então, estava pronta para receber um Jesus. Mas isso é provisório. Porque quando for definitivo, não será esse o caminho. Um Jesus. Num planeta adequado e num planeta animalizado, que a Terra vai fabricar um espírito masculino, um espírito feminino, provisoriamente, para ele entrar nos dois. Deu? Ele trará ele. O masculino trará ele. E ela receberá ele. Deu? Só que ele trará não como macho, mas como sócio da vida. Deu? Que é outra coisa. Macho é manutenção da espécie. E sócio da vida é uma espécie nascente. Falei claro? Deu? Garoto, esse menino vai longe.
Tem futuro. Tem futuro. Vai lá, vou investir nesse menino. Então, ainda tenho mais tempo? Tem. Então vamos lá. Fica bom. Então vamos entrar em corpo espiritual. Se houver necessidade, a gente volta no sexo, porque um está correlacionado com o outro. Por quê? Porque o corpo espiritual é a matriz para o próximo nascimento. Então minha mãe, espécie, fornece só a matéria-prima. Agora, eu que vou nascer é que forneço as definições do meu corpo que vai nascer. Se o meu corpo que vai nascer tem simpatia com meu pai, vai parecer com meu pai, na minha ignorância, porque o caminho não é esse. Mas por enquanto tem que ser esse, de acordo com quem nos escuta. Agora, se eu, espírito, tenho simpatia com a minha mãe, vai parecer com a minha mãe. Se não parecer com nenhum dos dois, é porque não tinha coisa melhor, foi esse mesmo. Foi esse casal mesmo. Entendeu? Quem nos escuta, se tiver dúvida, e você tiver disposto, que eu sei que vai ter que carregar a bagagem, a mala, né? A mala. Recebe as informações e traz e nós vamos destrinchar. Com certeza. De acordo? Então, quando eu souber viver, eu serei um espírito superior nascendo de pais inferiores. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que, antes disso, ser um espírito inferior que quer me corrigir. Aí só tem um caminho, nascendo de pais superiores. Só que eles me darão vida e cairão fora, que não precisarão ficar aqui. Eu preciso só da genética deles. Então um tio, um sobrinho, um primo, uma prima, qualquer coisa, ou a própria nação vai cuidar de quem está nascendo. Porque uma nação como o Brasil, por exemplo, o certo é cuidar da infância, desde o primeiro dia de vida, o certo. Como nós não temos recurso, porque a política roubou tudo, como não temos recurso, deixa os velhos morrer. Cuidar de um velho inútil, dar remédio para o corpo sobreviver, é ocupar espaço, é perda de tempo e não vai acrescentar nada. Por quê? Quem nasce, vive, come, bebe, dorme, e inútil é a mesma coisa, mesmo que seja um jovem de 20 anos. Um jovem de 20 anos, filhinho de papai rico, que come, bebe e dorme, esse papai rico está se preparando para na próxima ser miserável desse Deus. Por quê? Não é Deus punindo, não. É porque eu preciso aprender a viver de qualquer jeito. Quem nos escuta, vê se entenda isso. Então, o erro humano atual é a nossa humanidade ter direito à herança, viu? Corta isso mentalmente. A única herança é estudar. Então uma nação que se preza investe metade da sua riqueza para a manutenção dos exércitos para não escravizar essa nação. E a outra metade para intelectualizar os filhos. Só para intelectualizar os filhos. Os doentes deixam morrer. Se nós soubermos fazer isso, poderíamos dizer que teremos futuro. Se não agirmos desta forma, esta única forma, vai de mal a pior. Sodoma e Gomorra vai repetir, a Lemúria vai repetir, a Atlântida vai repetir, só com o nosso fracasso, viu? Que repetir melhorando, tudo bem, mas fracassando, tudo mal.
Deu aí? Deu. Ficou claro? O que tem a ver isso com sexo? Tem tudo a ver com o corpo espiritual. Porque em tese, no título do capítulo 18, está lá sexo e corpo espiritual. Um tem tudo a ver com o outro. Não é o sexo que vai gerar o corpo espiritual, mas o tipo de sexo que eu fizer vai modificar o meu corpo espiritual. Alguém tiver dúvida, pode questionar. Deu aí? Deu. Tem mais coisas aí? Nós depois temos que entrar em corpo espiritual, que eu não falei nada sobre corpo espiritual. No próximo encontro. Então vai ficar para amanhã. Amanhã? Amanhã. Corpo espiritual? É. Então. Para amanhã, isso mesmo. Para amanhã. As considerações aí mesmo. Para amanhã. Então ficamos em metade do título. Isso, né? isso. Mas valeu aqui. Deu muito gostoso. Muita informação que a humanidade não quer saber. Com certeza. Ou não se interessa. Não se interessa. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos perdoe por tantas falhas existenciais e principalmente por tanta preguiça na vida, né? Sim. Aí, beleza.